Gente, eu recebo muitas perguntas sobre infidelidade, traição e adivinha sobre o que vamos falar hoje. Só que não é simplesmente aquela pessoa que trai, mas sim no sentido de doença. Eu não sabia, mas existe traidor compulsivo e você vai saber mais depois da vinheta. Roda aí. Segura a cara de espanto, porque é verdade, gente. Existe pessoas que traem por compulsão. Vira doença. pro teu parceiro e faz a tradicional pergunta. Você já me traiu? Não faz isso não. Deixa essa pergunta pra lá. Melhor, tá? Não faça pergunta se você não quer saber a resposta. É, exatamente. Mesmo porque você não vai ter a resposta verdadeira. Então esquece. Gente, parece brincadeira, a gente tá brincando, mas é verdade. É uma doença que é comparada até com dependência química. E ó, quem vai falar pra gente mais sobre e explicar certinho? Tcharam! Estamos juntos mais uma vez. Depois de um bom tempo, né? Um mês da última gravação. Você me abandonou, mas tudo bem. Assim, minha bunda tá doendo com o pé que ela me dá. Esse é o momento que o editor coloca preto e branco pra mostrar os bastidores. Entendeu? Ela calça 32, mas dói. Mentira, é 36. Chamou de baixinho. Agora é sério, homem, volta pro programa. Agora o editor tira o preto e branco. Legal, né, tia? Não! Esse negócio de traidor compulsivo ser comparado ao dependente químico, que é uma dependência, isso é verdade mesmo? É uma doença? Pode ser qualificado como uma doença, não é? Se compara no dependente químico quanto ao aspecto compulsivo. Então, o dependente químico, o alcoolismo, então existe o aspecto da compulsão, de repetir o ato. Então, o dependente químico, por exemplo, quando vai lá, vamos lá, usar cocaína, ele não consegue usar um pino de cocaína, ele começa a usar, então ele vai usando até não aguentar mais, vai fumando crack até não aguentar mais. O alcoolista, ele vai pegar lá, ele não consegue sentar e tomar uma cerveja, um copo, alguma coisa, não, uma dose de pinga, não, ele tem que tomar até ele não suportar mais. O aspecto compulsivo. Então, nesse caso, a pessoa que trai compulsivamente, existe um aspecto, sim, patológico. E aí existem as vertentes, né, que acho que você deve abordar. Fala aí. Por exemplo, pode ser uma questão emocional, da pessoa não conseguir estabelecer vínculos afetivos. Traços de personalidade. Traços de personalidade, pode vir situações traumáticas, de repente a criação, a vida familiar, onde ela nasceu, foi uma família desestruturada, violenta, às vezes com vários abusos emocionais, físicos, enfim. Pode ser uma pessoa narcisista, egoísta. Pode também. Então existe assim uma razão que depende com quem ela esteja. Tá? Pode estar com o melhor homem ou a melhor mulher do planeta. Independe? Depende com quem esteja. O ato compulsivo ele se faz. Tá? Talvez na relação, dependendo com quem esteja, ela tente, na verdade, ela queira se controlar mais, tentar diminuir, influir ou não fazê-lo, mas na hora que vem o impulso, na hora que vem a questão, uma hora ou outra, ela acaba cedendo e ela acaba, assim, traindo e cometendo ato. É uma pergunta que eu ia te deixar pro final, mas já que você tocou nisso, eu ia falar, a pessoa que tem essa doença de ser traidor compulsivo, ela consegue se manter fiel por um tempo? Ou ela consegue se manter fiel para sempre? Tem a possibilidade de conseguir se manter fiel para sempre? Se for traço de personalidade, aí é difícil colocar assim, manter-se fiel mas se estipular um tempo. Agora, se for religião de um trauma, de uma dificuldade, algo emocional, enfim, então ela fazendo tratamento, buscando as origens, as causas do qual ela não consegue estabelecer esse relacionamento, sim, é possível que ela tenha aí uma vida mais próxima aí do normal, vamos dizer assim. Então, se for de personalidade, uma hora ou outra, se ela estiver se mantendo fiel, vai disparar um gatilho uma hora ou outra tende a acabar acontecendo. Não é uma questão do sexo em si, mas uma dificuldade realmente de estabelecer vínculos afetivos duradouros. Então isso é uma outra questão. Mas ele pode estabelecer um vínculo e continuar traindo.
Porque aí entra no caso de que ele carrega por isso a culpa e se torna um mentiroso, porque ele vai estar sempre enganando a pessoa. Então, a culpa, quando é caso de personalidade, a pessoa não sente culpa, que é o narcisismo. Não. Fica sempre assim, porque o que acontece é assim, quando você fala estabelecer vínculos, não, é um jogo de interesse. Se na relação existe aquilo que satisfaz, aquilo que a pessoa não quer abrir mão, algo que realmente faça ficar ligada com a pessoa, naturalmente ela vai desenvolver algumas atitudes, esconder, enfim, e não vai querer romper com isso. Mas ele se esconde. Mas se na relação... Ele cria um personagem, seria isso? É uma atuação. Seria uma atuação. Caramba, gente. Seria uma atuação. O negócio é mais louco do que eu imaginava, então. Então, assim, se na relação a pessoa ela tem ali namorada, porque tá ali, às vezes é uma questão social, às vezes é uma questão de status, né? Enfim, por motivos fúteis, vamos colocar assim. Essa relação ela não se desvincula. Então, assim, a pessoa realmente ela não se importa em se expor. Então, quando a pessoa ela sai com outras em locais públicos, não é? Ela já não esconde. Então, quer dizer assim, existem essas nuances. Então, depende muito da ligação. Se for uma relação de interesse, né, que o outro tenha, que ela tenha algum interesse maior na outra pessoa, tudo ela vai manter a relação, mas não vai deixar de trair, entendeu? Agora, pode até deixar um tempo, mas depois volta. Depois volta, uma hora ou outra. O traidor compulsivo, ele pode estabelecer um casamento, um vínculo desse nível? Pode casar, tem muitos que casam, muitos acabam se casando, muitos acabam constituindo família, às vezes por gravidez precoce, fora de hora, outras porque mantém um papel, mantém um status, né, na sociedade, enfim, o casamento mantém uma fachada e existe essa vida oculta por trás. Entendi. Agora você falou assim que no caso da personalidade ele não sente culpa, mas quando é de trauma, aqui fala assim que a culpa como um dos sintomas conota claramente a percepção dele sobre o próprio descontrole, o que revela que no fundo ele não se sente feliz devido ao fato de que condena as próprias relações por não ser capaz de conter o próprio vício. Isso é verdade? Isso sim, né? Quando é uma questão, seja por compulsão por sexo, a ninfomania ou por uma questões afetivas, emocionais, e aí sim existe a culpa, porque a pessoa sabe, ela tem a consciência do que ela faz, ela só não tem o controle. E aí ela entra no processo autodestrutivo. Então aí é onde muitas vezes ela começa a desenvolver comportamentos de autoflagelação, de punição. Ela acaba muitas vezes, a culpa se torna tão insuportável que ela acaba de uma hora ou outra causando inclusive o término daquela relação que ela esteja. Então, enfim, às vezes aí parte muitas vezes também para uso de medicações, não é? Para drogas, para bebida, por uma forma compensatória de fuga disso tudo. Nossa. O traidor compulsivo, ele manipula o outro? Existe a manipulação, não é? A sedução e a manipulação, né? Então, claro que quando o parceiro ou parceira começa a desconfiar, então ele cria uma história, ele cria um enredo, ele cria uma cena, então ele vai traçando uma teia de mentiras e de histórias e tudo mais. É importante traçar aqui que no caso de personalidade narcisista, é sempre importante colocar que ele busca uma personalidade mais submissa. Então aí existe o controle, tudo que você que está nos assistindo tem os vídeos passados, aí a gente fala sobre... A gente já falou sobre o narcisista. Sobre o seu narcisista, sobre sociopatia, então ali dá uma pesquisada aí nos vídeos anteriores, você vai entender melhor o que estamos falando aqui. Então nesses casos eles buscam uma personalidade que seja mais submissa, então fica mais fácil de você dominar, né? Ele é o fator dominante na relação. Mas ele também pode ser dominado, né? Ou não? Poder pode. Isso é raro. Só que ele se deixa ser dominado? É isso? Não que ele é se... o joguinho dele. É. Faz parte do show. Faz parte do show. Faz parte do show. Põe aquela música aí. Faz parte do meu show. Não canta, que você canta muito bem. Só que não. Tô falando pra mim mesmo. Tá? Não, mas pra mim serve também. Mais ou menos. A abstinência é capaz de fazer com que ele entre até mesmo em estados depressivos, dependendo da gravidade do caso? Isso é verdade?
Sim, porque quando existe, né, como a gente falou, quando existe a compulsão e tem a culpa, então muitas vezes a pessoa ela tenta sozinha se autocontrolar, então ela tenta não mais evitar, então ela acaba entrando sim. Então vem a compulsão, vem o impulso e ela tenta se segurar. Então nesse caso também se assemelha com relação à droga e ao alcoolismo. Então existe assim as crises de que se chama-se, entre aspas, nesse caso de abstinência, mas é porque existe um aumento da ansiedade, existe um aumento, uma força descomunal que essa pessoa sente por fazer o ato, por trair, e ela segura e tá uma luta constante contra ela mesma. Então isso é muito desgastante. Então se ela, né, que a gente sempre fala, se ela não satisfaz esse impulso, naquele canal, a fumaça vai para outro lugar. Então, aí é depressão, aí às vezes ela entra em surtos, aí às vezes ela, onde eu falei, ela parte para droga, para bebida, para algo que ela consiga extravasar toda essa ansiedade, toda essa angústia. O negócio é o seguinte, se você se envolver com uma pessoa desse tipo, que tem essa doença, as juras de amor e a remissão serão uma constante na sua relação, porque você vai desconfiar do cara, o cara vai fazer jura, você vai desconfiar, ele vai falar que não é. É importante discernir assim, são algumas nuances que a gente tem que pontuar. Se é traço de personalidade, ela vem como ausência de culpa. Você percebe que a pessoa ela pede desculpas, ela entra, mas a gente consegue perceber que não é uma coisa real. O problema é assim, quando existe uma doença por trás. Aí você vai viver isso aí. Então, se você entender que é uma doença, que existe algo que a pessoa não consegue controlar, e você decide por investir nessa pessoa tudo mais, aí ela busca um tratamento e aí tem que buscar como reverter ajuda. Isso aí? Se não for de personalidade, sim. Sim, se não for de personalidade, com certeza. E é verdade que os homens têm mais chance de ter essa doença do que as mulheres? Hoje em dia já não mais. Hoje em dia a mulher ela já está de igual para igual nessas questões todas, né? E a maior população é feminina. Então se a gente for colocar... Bom, seguinte, você tem a escolha. Caso você tenha identificado que está ao lado de um traidor compulsivo, você tem a escolha de conversar com essa pessoa, fazer essa pessoa enxergar que precisa de ajuda se for por trauma ou alguma outra coisa. Se for personalidade, esquece, cai fora, porque não vai ter mudança. E se essa pessoa estiver aberta a se tratar, continue na relação. Caso não, cai fora, porque você só vai se machucar, tá bom? Você em primeiro lugar, lembre-se disso. É isso aí, não se deixa destruir por ninguém não, tá bom? Falamos tudo sobre traidor compulsivo e mais um pouco, deu pra entender bem, né, Eduardo? Acho que deu, né? Deu, né? Bom, dúvidas, tá sugestões? Boquiaberto, eu fiquei quando pesquisei, porque eu não sabia que isso existia de verdade. Eu sabia que existia a infidelidade, agora doença eu não sabia. Existe uma questão entre o desejo de mudar e o conseguir mudar. Exatamente. Então, são duas coisas diferentes. Cuidado com as promessas vazias. Então, dúvidas, sugestões, comentários, tapa no dedão, segue as páginas da Câmara nas redes sociais, Facebook, Instagram. Compartilhe, divulgue. E estamos aqui, estamos juntos, estamos para você, enfim. E a gente se vê no próximo Saúde é Ponto. Fica com Deus. Até a próxima. Pelo que eu li nas coisas, é isso que acontece. Se aconteceu um milagre, Deus desceu, falou assim, amém, você está sendo abençoado, porque agora você acredita em Deus. Está tocado no Espírito Santo. Você se converteu, aí sim, né? A gente acredita na mudança. Right. Tá processando. O 486. Agora vamos falar português, por favor? Eu entendi a referência.